Você já se sentiu como se estivesse correndo em uma esteira? Você se esforça, trabalha duro, segue todas as regras do jogo, mas o cenário ao seu redor simplesmente não muda? A resposta é uma única palavra, mas que carrega o poder de universos inteiros: a fé. Mas não aquela fé de que todos falam. Eu falo de uma fé diferente, uma fé tão poderosa, capaz de atrair riqueza a partir do nada. E essa fé será apresentada hoje. Então preste muita atenção agora, porque a fé da qual estou falando não tem nada com uma esperança passiva de que as coisas um dia melhorem. Estou falando de uma fé que é um estado mental, uma certeza interna, profunda e inabalável na sua capacidade de realizar o que você deseja. Uma força psicológica tão real e tangível quanto a lei da gravidade. É a convicção absoluta que você instala na sua mente subconsciente até que ela se torne a sua única realidade. Napoleon Hill, após estudar por 20 anos a mente dos homens mais bem-sucedidos do planeta, como Henry Ford e Thomas Edison, concluiu que essa fé era o verdadeiro ponto de partida de toda e qualquer riqueza. Imagine comigo por um instante. Como seria a sua vida se você acordasse todos os dias com essa certeza? Se em vez de sentir o medo da escassez, você operasse a partir de uma calma e poderosa convicção na abundância? Se cada decisão, cada ação e cada palavra sua fosse guiada não pela dúvida, mas pela fé absoluta de que você está no caminho certo para o sucesso? Neste vídeo, eu não vou te dar um mapa. Eu vou te entregar a ferramenta para construir o seu próprio império. Eu vou te ensinar a arquitetura da mente milionária, o passo a passo para construir, tijolo por tijolo, essa fé capaz de atrair riqueza, partindo do absoluto zero. Mesmo que hoje você esteja cercado de dívidas, de descrença e de pessoas que te dizem que isso é impossível, o que vou revelar hoje não é um truque motivacional. É a chave mestra que abre a porta da sua mente para a prosperidade. Fique comigo, porque a construção da sua nova realidade começa agora. Mas se essa fé é tão poderosa, por que a grande maioria das pessoas não a possui? Por que é tão difícil acreditar de verdade quando a sua conta bancária, suas dívidas e a sua realidade atual parecem gritar exatamente o contrário? A resposta está em um inimigo silencioso, um sabotador que vive dentro da sua própria mente e que foi programado desde a sua infância. A psicologia o chama de crítico interno. O desenvolvimento pessoal o chama de mentalidade de escassez. Eu gosto de chamá-lo de o guardião da sua realidade atual. Preste muita atenção, pois isso pode ser a virada de chave mais importante da sua vida. Esse guardião não é você. Ele é um eco. É o eco da voz dos seus pais dizendo que dinheiro não dá em árvore ou que ricos não entram no céu. É o eco de um professor que um dia duvidou do seu potencial. É o eco de fracassos passados que a sua mente insiste em projetar no seu futuro para te proteger de novas decepções. Esse guardião é um software de proteção que ficou obsoleto. Ele foi desenhado para te manter seguro dentro da sua zona de conforto. Mas hoje, essa segurança se tornou a sua maior prisão. Napoleon Hill foi categórico sobre isso. Ele afirmou que a mente subconsciente não diferencia um impulso de pensamento positivo de um negativo. Ela simplesmente age com base naquilo que é alimentado com mais frequência e, principalmente, com mais emoção. E qual tem sido o alimento diário que a maioria de nós dá para a nossa mente? O medo da conta que vai vencer, a dúvida sobre a própria capacidade, a ansiedade sobre o futuro. Nós alimentamos exatamente aquilo que não queremos. Portanto, o primeiro e mais crucial passo para construir a fé não é tentar acreditar à força. É declarar guerra ao seu guardião da dúvida. É começar a observar essa voz sem se identificar com ela. Quando ela surgir na sua mente dizendo, você não vai conseguir, isso é impossível, ou quem é você para sonhar tão alto? Em vez de aceitar isso como verdade, você vai fazer algo revolucionário. Você vai parar por um segundo e dizer mentalmente, estou te ouvindo, guardião. Agradeço por tentar me proteger, mas a partir de hoje, eu estou no comando. Imagine essa voz não como uma verdade, mas como um alarme de carro velho que dispara com qualquer vento. Irritante? Sim. Um sinal de perigo real? Não mais. No momento em que você cria essa separação entre a sua consciência, o verdadeiro você, e essa voz programada, você tira todo o poder dela. Você deixa de ser o prisioneiro
e se torna o observador. Você cria o primeiro espaço vazio, o primeiro terreno limpo onde a semente da verdadeira fé poderá finalmente ser plantada. Reconhecer e neutralizar esse inimigo interno é 90% da batalha. Agora que o terreno está limpo, podemos começar a construção. Agora que você parou de alimentar o inimigo, sua mente está faminta. Ela precisa de uma nova direção, um novo comando. E aqui entra o primeiro pilar da construção da fé, o motor que vai impulsionar toda a sua jornada, o desejo ardente. E mais uma vez, preste muita atenção nesta distinção, porque ela separa os sonhadores dos realizadores. Um desejo comum que todo mundo tem é eu gostaria de ter mais dinheiro. É fraco, passivo, não gera energia e se perde no meio dos outros 1000 pensamentos do dia. Um desejo ardente, o conceito que Napoleon Hill coloca como ponto de partida obrigatório de todo sucesso, é eu vou ter mais dinheiro. É uma obsessão pulsante e construtiva. É um objetivo que domina seus pensamentos, que te acorda de manhã e te mantém focado durante o dia, não com ansiedade, mas com uma clareza de propósito energizante. A psicologia explica por que isso é tão poderoso. Quando você tem um objetivo vago, seu cérebro não sabe como agir. Mas quando você define um desejo ardente, específico e carregado de emoção, você ativa uma parte do seu cérebro chamada Sistema de Ativação Reticular. Pense nisso como o Google da sua mente. De repente, ele começa a filtrar o mundo e a te mostrar apenas as oportunidades, as pessoas, as conversas e as informações que estão alinhadas com o seu objetivo principal. Você não começa a atrair oportunidades magicamente. Você finalmente passa a enxergá-las, porque programou o seu foco para isso. Então, como transformar um desejo vago em um desejo ardente? O segredo está na especificidade e na emoção. Pegue um papel e uma caneta agora mesmo, ou abra o bloco de notas do seu celular e faça o que os maiores realizadores da história fizeram como primeiro passo prático. Você não vai escrever, eu quero ser rico. Isso é inútil para o seu subconsciente. Você vai dar a ele um comando claro, um projeto de engenharia. Escreva a quantia exata de dinheiro que você deseja, o que você pretende dar em troca dessa riqueza e a data exata em que ela estará em suas mãos. E depois de fazer isso no seu particular, eu quero que você faça algo poderoso para selar este compromisso. A psicologia do comportamento mostra que um compromisso declarado publicamente tem uma força imensamente maior. É como assinar um contrato com o universo na frente de testemunhas. Por isso, eu quero que você desça até os comentários agora e escreva a seguinte frase: a minha fé está criando a minha nova realidade. Não faça isso por mim, faça por você. Este não é um simples comentário, é um decreto. É um ato de reprogramação. É você informando ao seu subconsciente, de uma nova maneira, que a decisão foi tomada e não há mais volta. Ao escrever e publicar essas palavras, você não só ancora a sua própria intenção, mas também se conecta à energia de milhares de outras pessoas que, como você, escolheram assumir o controle. Vamos criar uma avalanche de certeza e propósito aqui embaixo. Imagine o poder disso. Você acabou de transformar uma nuvem de fumaça em uma planta de engenharia. Você deu ao seu cérebro um alvo claro, um mapa e um prazo. Você saiu do campo da esperança e entrou no campo da intenção. Este plano claro e definido é a estrutura, o esqueleto da sua nova realidade financeira. A maioria esmagadora das pessoas nunca chega a este ponto, mas um esqueleto não tem vida. Para dar alma e poder magnético a este desejo, precisamos do próximo componente, a arte de programar a sua mente subconsciente. Você escreveu seu desejo em um papel, você o definiu, deu a ele um prazo e uma contrapartida. Parabéns, você fez mais do que 99% das pessoas. Mas preste muita atenção agora, porque isso vai desafiar tudo o que você aprendeu sobre metas. Esse papel sozinho não vale absolutamente nada. É um esqueleto sem alma, um carro de luxo sem uma gota de combustível. A grande virada, o segredo que separa os que pensam positivo dos que materializam a realidade, não está no que você escreve, mas em como você queima essa escrita na sua mente subconsciente. Estamos falando da autossugestão. Mas esqueça as afirmações vazias e repetitivas que você vê por aí. Aquilo é um jogo de criança. O que Napoleon Hill descobriu, e a neurociência hoje confirma, é um processo de alquimia emocional.
É a fusão da sua declaração escrita com uma emoção tão avassaladora que o seu sistema nervoso não tem outra opção a não ser aceitá-la como realidade. O que vou te ensinar agora é perigoso. É perigoso porque, uma vez que você entende como reescrever o código-fonte da sua mente, você nunca mais poderá culpar o mundo exterior, a economia ou a falta de sorte pelos seus resultados. A responsabilidade se torna inteiramente sua. O processo é um ritual. 2 vezes ao dia, de manhã ao acordar e à noite antes de dormir, os momentos em que o véu entre a mente consciente e a subconsciente está mais fino, você vai se isolar. Você vai ler a sua declaração em voz alta. E aqui vem o pulo do gato, o ingrediente secreto. Ao ler as palavras, você vai fechar os olhos e sentir. Você não vai pensar em como vai conseguir o dinheiro. Isso é tarefa da sua mente superior. Você vai sentir a emoção de já ter o dinheiro. Sinta a gratidão inundando seu peito. Sinta o alívio de todas as suas preocupações financeiras se dissolvendo como fumaça. Sinta o poder, a segurança e a liberdade pulsando em suas veias. Como é o cheiro do carro novo que você comprou? Qual é o som das ondas na praia da casa que você adquiriu? Como é o toque do seu dedo na tela, confirmando aquela transferência que mudou a vida da sua família? Imagine comigo. Cada vez que você executa este ritual com emoção genuína, você está agindo como um engenheiro neural. A ciência da neuroplasticidade prova que você está forçando seus neurônios a criarem novas sinapses, novas conexões. Você está literalmente construindo uma estrada neural da riqueza, tornando o pensamento de sucesso, prosperidade e capacidade o caminho de menor resistência para o seu cérebro. Você está superando anos de programação de escassez com uma nova programação de abundância. Você não está mentindo para si mesmo. Você está dando ao seu subconsciente um comando claro e irrefutável. A fé não nasce da prova. A prova nasce da fé praticada com disciplina fanática. Este ritual é o seu treino. Sua mente é o seu templo e seu laboratório. Comece hoje. Agora esqueça tudo o que falamos sobre sentir para crer. Vamos inverter completamente o jogo. O que vou te revelar agora é um dos segredos mais poderosos e menos compreendidos da psicologia da alta performance. Um princípio que, quando aplicado, força a sua realidade a se curvar à sua vontade. O princípio é: a ação não é o resultado da fé. A ação é a incubadora da fé. A maioria das pessoas opera sob um paradigma quebrado: ter para fazer para ser. Elas pensam: quando eu tiver dinheiro, vou fazer as coisas que pessoas ricas fazem e então eu serei rico e confiante. Isso é uma armadilha que garante a estagnação. O universo não responde a essa equação. A verdadeira equação, a que os titãs da indústria usam, mesmo que instintivamente, é ser para fazer para ter. E aqui entra um conceito psicológico fascinante: a dissonância cognitiva. Sua mente é uma máquina que busca coerência. Ela não consegue sustentar por muito tempo uma contradição entre quem você acredita que é e como você age. É psicologicamente doloroso. E é essa dor que vamos usar como nossa maior alavanca. Preste muita atenção, porque esta é uma estratégia de engenharia de identidade. Você vai parar de tentar se sentir rico. Em vez disso, você vai começar a agir como a pessoa que você deseja se tornar. Não se trata de gastar um dinheiro que você não tem. Trata-se de incorporar a postura mental e emocional da sua versão futura e bem-sucedida. Faça este exercício. Defina com clareza o seu avatar da riqueza. Não o que ele tem, mas quem ele é. Como essa pessoa anda? De cabeça erguida, com calma e propósito? Como ela fala? Com clareza, confiança, sem reclamar? Como ela lida com um problema inesperado? Com pânico ou com foco na solução? O que ela estuda? O que ela lê? Quais conversas ela evita? Agora o desafio: por um único dia, viva como esse avatar. Não é sobre o que você faz, mas sobre a energia com que você faz. Ao receber um e-mail estressante, pergunte-se: como o meu eu milionário responderia a isso? Ao escolher entre assistir a uma série ou ler um livro sobre finanças, pergunte-se: qual seria a escolha do meu avatar? Ao interagir com as pessoas, adote a calma e a certeza dele. No início, isso vai gerar um desconforto imenso. Essa é a dissonância cognitiva em ação. É a sua programação antiga lutando contra a nova identidade. É o sinal de que a mudança está acontecendo. Sua mente vai gritar: quem você pensa que é?
E é nesse momento que a mágica acontece. Para resolver esse conflito, sua mente só tem duas saídas. Ou te sabota para voltar a agir como antes, ou ela começa a aceitar a nova identidade como verdadeira, para que suas ações façam sentido. Ao persistir na ação, você força a sua mente a se render e a construir a crença correspondente. Você não precisa acreditar para começar. Você precisa começar para acreditar. Você começou a agir como a sua versão futura. Você está andando diferente, falando diferente, tomando decisões a partir de uma nova identidade. Mas agora, você vai enfrentar a força de resistência mais poderosa que existe. Um verdadeiro teste de gravidade que tenta te puxar de volta para a sua antiga realidade, o seu ambiente. E o que vou dizer agora é brutal, mas absolutamente libertador. A sua mente, por um mecanismo de sobrevivência ancestral, sempre tentará se igualar à mentalidade do grupo ao seu redor. A psicologia chama isso de prova social e conformidade. É o instinto que nos manteve vivos nas tribos há milênios. O problema é que hoje, se a sua tribo opera na frequência da escassez, da reclamação e da descrença, seu cérebro sabotará o seu crescimento para garantir que você continue pertencendo a ela. Pense na sua mente como um jardim incrivelmente fértil. A semente da fé que plantamos está lá. Mas a informação que você consome, os noticiários, as redes sociais, as conversas, é a água e o adubo. E as pessoas com quem você convive são o clima. Você pode ter a semente mais potente do mundo, mas se você a plantar em solo envenenado com pessimismo, regá-la com notícias de crise e expô-la a um clima constante de fofoca e reclamação, ela irá apodrecer antes mesmo de germinar. É hora de fazer uma auditoria ambiental implacável. E isso requer coragem. Primeiro, sua dieta informacional. Pelos próximos 7 dias, faça um detox. Cancele a assinatura de portais de notícias que só focam em tragédias. Deixe de seguir perfis em redes sociais que te fazem sentir inveja ou inadequação. Pare de ouvir músicas cujas letras glorificam a falta e o sofrimento. Pergunte-se de forma obsessiva sobre cada pedaço de conteúdo que você consome. Isto está regando a semente da riqueza ou a erva daninha da dúvida? Segundo, e mais difícil, seu círculo social. Pegue um papel e liste as 5 pessoas com quem você mais passa tempo. Seja honesto. Ao lado de cada nome, escreva qual é o tema dominante das conversas de vocês. É sobre oportunidades, crescimento, ideias e soluções? Ou é sobre reclamar do governo, do chefe, da falta de dinheiro e dos problemas? A neurociência mostra que as conversas que você ouve fortalecem fisicamente as vias neurais correspondentes. Reclamação fortalece o caminho neural da pobreza. Solução fortalece o da riqueza. Isso não é um chamado para abandonar as pessoas que você ama. É um chamado para gerenciar a sua exposição e para se tornar a influência dominante no grupo. Limite o tempo com os drenos de energia. E, mais importante, comece a buscar ativamente um novo input. Encontre um mentor, mesmo que seja através de livros. Participe de grupos online sobre investimentos e empreendedorismo. Vá a eventos onde pessoas de sucesso se reúnem. Você precisa provar ao seu cérebro que a prosperidade é uma realidade normal e acessível. Curar o seu ambiente não é um ato de arrogância. É um ato de autopreservação e de responsabilidade com o seu futuro. É criar uma estufa psicológica onde a sua fé não precise mais lutar para sobreviver, mas onde ela possa florescer como consequência natural. Agora que você está agindo como o seu avatar e cultivando o terreno certo, falta derrubar a última barreira interna, uma armadilha sutil que se disfarça de virtude. Você está agindo como a sua versão futura. Seu ambiente está limpo, mas talvez sinta que a sua conta bancária ainda não recebeu o memorando. Existe uma resistência final, um freio de mão invisível que impede o carro de acelerar. Isso acontece porque agora enfrentamos o inimigo mais traiçoeiro de todos. Um inimigo que se disfarça de moralidade. A sua maior barreira para a riqueza pode ser uma lealdade secreta à sua própria pobreza. Uma crença inconsciente de que ser próspero é, de alguma forma, ser impuro. A psicologia nos ensina que, desde crianças, nossa mente é programada com esquemas, com crenças centrais sobre o mundo. E para muitos de nós, o código-fonte sobre dinheiro foi escrito com tinta de culpa e medo. Frases como dinheiro é sujo,
ou ricos são gananciosos não são apenas ditados populares, são comandos instalados no seu subconsciente. E aqui reside o paradoxo cruel. Se a sua identidade mais profunda está amarrada à ideia de que ser rico é ser mau, sua mente entrará em uma guerra civil ao tentar enriquecer. É uma dor psicológica, uma dissonância que precisa ser resolvida. E para proteger sua autoimagem de pessoa boa, seu cérebro fará o impensável. Ele sabotará seu sucesso. Ele te fará procrastinar, perder oportunidades, cometer erros. Tudo para que você continue coerente com aquela crença antiga e limitante. Você pisa no acelerador com suas ações, mas mantém o pé no freio com sua culpa. Para desarmar essa bomba, eu te convido a fazer uma confissão financeira. Uma conversa honesta com a sua própria alma, agora mesmo. Pergunte-se e ouça a primeira resposta que vier, sem filtros. O que você ouvia sobre pessoas ricas na sua infância? Eram palavras de admiração ou de desprezo? Vá mais fundo. Complete a frase na sua mente. Dinheiro é a raiz de... Qual foi a palavra que surgiu? Medo, ganância, mal. E a pergunta final, a mais reveladora. Se você se tornasse imensamente rico, do que você teria medo? De se tornar uma pessoa arrogante, solitária, de ser julgado por aqueles que você ama? Essas respostas são os cabos de freio, mas a consciência é o alicate que pode cortá-los. Se a sua mente aprendeu que o dinheiro corrompe, você precisa confrontar essa ideia com uma verdade mais poderosa, decretando para si mesmo: não. O dinheiro é um amplificador. Ele apenas amplifica quem eu já sou. E em minhas mãos, ele ampliará minha capacidade de ser generoso, de cuidar da minha família e de investir em um mundo melhor. Se a sua programação antiga diz que, para ser rico, é preciso ser desonesto, você vai sobrepor essa mentira com um novo comando. A riqueza sustentável é criada ao resolver problemas e agregar valor massivo. Quanto mais pessoas eu servir e ajudar, mais próspero o universo me permitirá ser. Você precisa dar à sua mente permissão para prosperar. Libertar-se da culpa é o ato final de alinhamento interno. Quando sua identidade, suas ações, seu ambiente e suas crenças morais sobre o dinheiro estão todos apontando para a mesma direção, a riqueza deixa de ser uma luta. Ela se torna uma consequência inevitável. Agora que as barreiras internas foram demolidas, estamos prontos para a fase final. Interagir com o mundo de uma forma que magnetiza oportunidades. Você alinhou sua identidade, curou seu ambiente e sua mente agora enxerga as oportunidades que sempre estiveram ocultas. Mas o conhecimento, sem a aplicação, é apenas um potencial adormecido. A visão, sem execução, é uma alucinação. Chegamos ao catalisador final, a força da natureza que transforma o invisível em matéria, o pensamento em ouro, a ação massiva e imediata. Existe uma lei da física e da psicologia. A natureza abomina o vácuo. A sua fé e a sua nova visão criaram um vácuo de potencial. Se você não o preencher com ação deliberada, o universo o preencherá com as velhas circunstâncias, com a dúvida e com o arrependimento. Ação massiva não significa se esgotar trabalhando 20 horas por dia. Significa destruir a procrastinação com um único golpe. É a coragem de dar o primeiro passo, o mais difícil, nos primeiros 5 segundos, após a inspiração surgir. É pegar o telefone e fazer aquela ligação. É registrar o domínio do seu site. É escrever a primeira linha do seu plano de negócios. É a ação que quebra a barreira do som da inércia. A psicologia explica que, ao agir imediatamente, você cria uma tensão de tarefa no seu cérebro. Ele odeia deixar ciclos abertos e trabalhará incansavelmente para buscar a conclusão. Você sai do modo planejador e entra no modo realizador. É neste momento que o círculo se fecha e a mágica acontece. A sua fé te deu a coragem para agir. A sua ação gera um pequeno resultado, uma pequena prova. Esse resultado, por menor que seja, alimenta e fortalece a sua fé. Sua fé fortalecida te impulsiona para uma ação ainda maior. É uma espiral ascendente de poder. Fé gera ação. Ação gera resultados. Resultados geram mais fé. É assim que impérios são construídos, a partir de um único e corajoso ato no agora. A riqueza que você busca não está em um futuro distante. Ela está contida na sua próxima decisão, na sua próxima ação, na sua coragem de honrar a sua visão neste exato instante.
Você já tem tudo o que precisa. O poder não está mais no que você sabe, mas no que você decide fazer com o que sabe. Se este vídeo acendeu essa chama em você e te deu ferramentas para construir a vida que você merece, então faça parte deste movimento. Inscreva-se para continuar recebendo o mapa. Curta para que esta mensagem encontre outras mentes prontas para despertar. Comente ação imediata para selar seu compromisso final e compartilhe com aquela pessoa que você quer ver crescendo ao seu lado. A jornada começa agora. Eu te vejo no topo.